Boa noite. Graça e paz. Você que nos acompanha através da transmissão, que Deus fale ao seu coração. Somos a Igreja Presbiteriana na cidade de Serquilho e vai ser um prazer imenso ter a sua companhia presencial aqui. Enquanto isso, permaneça conectado, conectada, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração agora ou no momento posteriormente que você esteja acompanhando a mensagem. Muito bem, falei para vocês que eu nunca imaginei trocar uma cena do The Chosen por uma cena da novela da Record. Daqui a pouquinho você vai entender sobre isso. Mas o relato é muito conhecido. É um relato quando Jesus entra no templo e ele se depara com uma realidade terrível. E tem uma atitude inesperada, mas pontual, profética, cumprindo profecias do Antigo Testamento e fazendo agora com que a igreja viva uma nova realidade, o povo de Deus viva uma nova realidade. Se você está com a sua Bíblia impressa, ou talvez o seu tablet ou celular, e se a sua versão traz os famosos títulos, esse texto que nós iremos ler, que se encontra no Evangelho de Marcos, pode passar para mim agora, por gentileza? Esse texto de Marcos, talvez na sua Bíblia está escrito assim: Jesus purifica o templo. Várias partes da Bíblia têm vários títulos. Uma notícia que talvez você já saiba, mas é muito importante entendê-la. Esses títulos não fazem parte do escrito da Bíblia, originalmente falando. Quando eles foram traduzir a Bíblia para o português, os tradutores, o tradutor, ao olhar aquela parte, pensou assim: para que o Tony entenda o que esse pedacinho de texto quer dizer, eu vou colocar um título. A gente vê isso, por exemplo, nas reportagens, né? Tem ali um título e depois tem a reportagem. Não poucas vezes o título da reportagem não tem nada a ver com a reportagem. A gente não sabe se é intencional uma fake news com o título e depois a reportagem fala outra coisa, ou se é um jeito de chamar a atenção do leitor para prestar atenção na reportagem. E na Bíblia, esses títulos, em alguns momentos, eles ajudam, em outros, atrapalham. Exemplo: quando a gente lê, por exemplo, a chamada parábola do filho pródigo. Quando você lê a parábola, não fala apenas sobre o filho pródigo, mas fala a história de um pai com 2 filhos. E quando você vê o título, a parábola do filho pródigo, você já começa a ler prestando muito mais atenção no filho pródigo, achando que a parábola tem a ver com ele, mas essa parábola tem mais a ver com o irmão mais velho, o filho mais velho, do que necessariamente o pródigo. Fala mais do pródigo, mas tem mais a ver com o irmão mais velho, que fica na casa e fecha com um suspense. Será que ele vai participar da festa com o irmão que foi resgatado? Mas quando a gente vê o filho pródigo, nós somos um tanto conduzidos a achar que a ênfase da parábola é o filho pródigo. Poderia ser a parábola do pai e os 2 filhos, ou a parábola do filho mais novo e o filho mais velho, mas está filho pródigo. 1 Coríntios 13, você vai ver o título na sua Bíblia, provavelmente vai estar escrito assim: o amor é um dom supremo. Só que se você ler o capítulo anterior, o 12, lá mostra os dons sendo distribuídos pelo Espírito Santo, conforme o Espírito Santo quer, conforme lhe apraz, e lá vai ser dito que nem todos têm todos os dons. A uns ele deu um dom tal, a outros um dom tal. Depois ele faz uma pergunta retórica: todos falam em línguas? Todos profetizam? A resposta é não. Aí vem: o amor é o dom supremo. A pessoa pode olhar e falar assim: agora eu entendo porque eu não amo. Por quê? Deus não me deu esse dom. Deus deu o dom para fulano, beltrano, ciclano. Capítulo 12 fala que os dons são distribuídos de forma diversificada. Eu não recebi o dom de amar. Está explicado. Só que ao invés de ser o amor é o dom supremo, nós já temos ali uma frase dizendo: e eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Amor não é um dom que um tem, o outro não, mas é um caminho que todos com seus dons precisam trilhar. E quando a gente lê essa declaração, Jesus purifica o templo, dá-nos a impressão que o templo está impuro, Jesus vai ajeitar as coisas, vai arrumar as coisas, e agora que ele purificou o templo vai ser usado da maneira que tem que ser usado, e glória a Deus. Mas não,
Ao invés de ser a purificação do templo, o melhor título seria o juízo de Deus sobre o templo. A penalidade de Deus sobre o templo, a destruição do templo. E você vai ver isso na narrativa. Porque ali é como se Jesus estivesse dizendo, o templo que tinha um propósito, uma função histórica, basicamente perdera ao longo do tempo. E ele tem um propósito maior do que ele mesmo, que é apontar para a própria pessoa de Jesus. Ele é esse templo, ele diz que iria destruir, reconstruir o templo em 3 dias. Ele não está falando apenas do templo majestoso de Herodes, que o povo está deslumbrando, mas ele está falando de si mesmo. Jesus é esse templo, e estando nele, nós nos tornamos templo de Deus, casa de Deus. Já viu aquela frase? É muito famosa: eu sou a igreja, eu sou o templo. Mentira. Você não é a igreja, você não é o templo. Agora, nós somos a igreja, nós somos o templo. Pedro vai nos falar em 1 Pedro que cada um de nós é uma pedrinha viva. E essas pedras juntas, alicerçadas na pedra angular, a pedra principal que é Jesus, forma a casa de Deus, forma o templo de Deus. Ninguém é igreja sozinho, ninguém é templo sozinho. Então agora nós temos esse templo físico de Israel, que no ano 70, depois você pode dar um Google, pesquisar lá, destruição de Jerusalém, ano 70. É uma coisa terrível que aconteceu nesse ano. E Jesus já tinha profetizado sobre isso. Nesse texto, mais um pouquinho à frente, ele fala sobre a destruição daquela obra arquitetônica megalomaníaca, linda, majestosa. Ir a Jerusalém tinha a ver com esse templo. Ninguém ia por Jerusalém e ir por ir. Ia por causa do templo. E agora no ano 70, Jerusalém é sitiada, cercada. E depois de 4 meses, quase 5 meses, uma coisinha assim, o templo é invadido, as muralhas são derrubadas, eles entram e saqueia tudo, põe fogo em tudo, queima tudo, e não fica pedra sobre pedra, como Jesus assim havia profetizado. Os utensílios foram derretendo, o ouro foi caindo no vão das pedras. Os narradores, Joséfo, no século I, provavelmente contemporâneo desses acontecimentos, narra que os soldados começaram a remover as pedras para tirar o ouro que caiu no vão. Não ficou pedra sobre pedra. O que durou, historicamente, é o que tem até hoje, o muro das lamentações. Mas quando a gente olha para esse texto, nós estamos vendo muito mais um juízo de Deus, uma profecia contra o templo, do que uma purificação. Vamos olhar para ele agora? Marcos capítulo 11, do versículo 15 ao 17, diz assim: e foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém carregasse qualquer utensílio pelo templo. E ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Nós temos um relato que acontecia com todo bom judeu. No mínimo, uma vez por ano, um bom judeu ia até Jerusalém visitar o templo para participar de uma das 3 principais festas de Israel: a festa de Páscoa, a festa de Pentecostes ou a festa dos tabernáculos. E Jesus está indo para participar da festa da Páscoa e está fazendo um caminho. Quando a gente lê os versículos anteriores, nós vamos ver um detalhe bem interessante nessa caminhada. Jesus, antes de chegar no templo, fazendo essa peregrinação, ele vê uma figueira. E quando ele se aproxima da figueira, percebe que a figueira está cheia de folhagem. Ou seja, já era a época de começar a dar fruto. Mas quando ele olha e vê que não tem um fruto, diz o texto que ele amaldiçoou aquela figueira e vai. Os discípulos ouviram. E ele chega no templo. Quando chega no templo, acontece tudo isso aí que a gente viu. E quando ele sai do templo, passa novamente perto da figueira. E ao passar perto da figueira, a figueira está seca. Nem precisa dar informação, o texto não vai se deter em explicar por que a figueira secou, o que era a figueira, porque a mensagem era muito clara. Na história de Israel, a figueira representa a nação,
o povo. E Deus chamou esse povo com um propósito. Deus forma em Abraão, Isaque e Jacó um povo. E esse povo tem como missão ser bênção para todas as nações, ser fruto para todas as nações, alimento para todas as nações. O propósito de Deus é para que, ao olhar para Israel, as pessoas vissem que existe um Deus amoroso, compassivo, gracioso, poderoso, e assim se convertesse a esse Deus. Mas nessa narrativa, Jesus diz: vocês não estão cumprindo o propósito de existência de vocês, e não apenas vocês como nação. E aí Jesus, no centro, nós temos o templo. Então forma esse desenho aqui, coloquei para vocês. Eu não sei se está aparecendo muito bem, mas em Marcos 11, do 12 ao 14, a figueira tem folhagem, mas não tem fruto. É a situação espiritual de Israel. Chega no templo, Marcos 11, do 15 ao 17, tinha folhagem, mas sem o fruto no anterior. E dentro desse contexto, Jesus faz o que faz dentro do templo. Por fim, quando ele sai do templo, vai falar que a figueira está seca. E aí tem uma informação, depois do finalzinho você vai entender por que eu dei esse pequeno rodeio. Jesus, depois de passar pela figueira seca, ele vai dizer algo simples, que pela fé, pela oração, se você falar para esse monte se precipitar no mar, isso acontece. O que Jesus de Nazaré quis nos ensinar? Essa caminhada de Jesus, indo até o templo, o que ele estava vivendo, o que as pessoas viviam, para você entender um pouco mais. E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo. Você já viu o templo? Você já viu alguma imagem do templo? Algum desenho assim do templo? Sim ou não? Eu tentei. Vai lá, põe o Luz 4 para mim. Ó, isso aqui, vamos ver se você percebe. É uma maquete gigante mostrando Jerusalém e o templo. Aqui são pessoas reais, tá? Ó, estão em pé, você passa por aqui e vê essa maquete gigantesca. Isso aqui são as muralhas de Jerusalém, tá vendo? E olha o tamanho do templo. Essa aqui é uma das entradas. Aqui nós temos o pátio. Vou passar a próxima imagem, quer ver? Deu para ver aqui um pouquinho? O templo é praticamente o tamanho de Jerusalém. Olha que interessante. Vamos focar o templo. Agora, eles entram por aqui. Esse lugar é onde eles vendiam os animais, a pombinha, cordeiro. Por quê? Deixa eu te explicar isso. Quando o povo morava perto do templo, naquele contexto, o que eles faziam? Eles cuidavam do animal. Se é uma família mais pobre, cuidava de um casal de rolinha ou pombinha. Se tem mais recursos, era um cordeiro. E nesse período de um ano, eles levavam esse cordeiro, esse animal sem mácula, para sacrificar no templo. Mas o pessoal que via de longe não tinha condições de sair lá de Cafarnaum ou lugares, o norte de Israel, ou até outros países, e vir com um animalzinho. Podia morrer à beira do caminho e tudo isso. Então o que acontecia naquele tempo? Eles vendiam esses animais para gerar sacrifício. Eles chegavam com dinheiro da sua terra. E lá no templo não poderia ter outra moeda a não ser a moeda do templo. Então havia os cambistas. Ó, eu tenho aqui alguns dólares. Até o dólar já está saindo de moda, né? Eu tenho aqui alguns euros. E eu quero trocar pela moeda do templo. Aí trocava pelos reais. Então, ter cambistas não era errado. Ter gente que vendia o animalzinho para sacrifício não era errado. Mas o que está acontecendo? Esse relato de Jesus chegando no templo, ele é contado nos 4 evangelhos, e isso é uma surpresa, porque normalmente sempre falta uma história em um no outro. Quando conta nos 3, que são chamados sinóticos, é até um pouco normal, mas conta até no evangelho de João, é porque a história é muito importante, e cada um vai trazer uma informação. Vamos lá para a próxima cena. Vamos lá, Luz, de novo. Bom, deixa eu tentar mostrar para você aqui, ó. Aqui, esse pátio gigante, é onde ficavam o chamado pátio dos gentios. Pessoas que não poderiam ter acesso ao templo, propriamente dito, né? Ficavam aqui, ok? Lembra que eu falei para vocês que o lugar de venda era aqui fora? Aqui se vendia, aqui se lavava os animais nas piscinas e entrava com eles. Pois então, o que aconteceu?
Chegou uma época que eles começaram a fazer essas vendas, esse movimento, dentro do pátio dos gentios. Do pátio que aquele que não é judeu, aquele que tinha alguma limitação, ficava orando, ele ficava ouvindo os levitas cantando, eles ficavam vendo a fumacinha subindo, e aqui eles faziam todo esse ato de adoração. As mulheres ficavam aqui, o pátio das mulheres, mas tinham que ser mulheres judias, ok? Então a mulher judia podia entrar só até aqui. O homem judeu entrava até aqui, ó. E lá dentro, sacerdotes, no santo lugar, e lá no meinho, santo dos santos, o sumo sacerdote. Vocês entenderam essa questão meio que concêntrica? Então nós temos de fora, todos, qualquer um, qualquer nacionalidade, aqui, mulheres, aqui, homens, lá dentro, sacerdote, e no centro, o sumo sacerdote. Aqui seria mais uma, para ficar um pouco mais didático, ó, o muro das lamentações, só isso aqui que restou. Aqui é onde que eles vendiam os animais, os cambistas ficavam aqui. Aqui também tem um espaço onde eles dizimavam, ofertavam, davam as contribuições. Entrava, ó, pátio dos gentios, pavilhão das mulheres, pavilhão dos homens, o santuário. Aqui tem a casa do rei, aqui é onde fica o pináculo do templo. Lembra quando fala que Jesus foi levado ao pináculo do templo? É ali, ó, bem na pontinha, e aqui tem uma baita montanha. Você nunca tinha visto, primeira vez que você vê então, talvez, um pouquinho dessa história. Muito bem, mas o que esse texto tem a nos ensinar? E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Lembra que eu falei que a novela da Record foi muito assertiva com um detalhe? Você percebeu no recorte, no vídeo, que aparece um ser enigmático, ali o diabo, ele vai por trás, com aquele olhar de sagacidade, aí ele fala no ouvido de um, fala no ouvido de outro, e vai andando. Olha que interessante, os 4 evangelistas praticamente usam essa expressão, começou a expulsar. Quando você começa a ler o evangelho de Mateus, ele já começa fazendo uma denúncia muito séria. Existem espíritos demoníacos atuando na história e as pessoas não estão percebendo. E esses espíritos, esses demônios, esses seres manipulam pessoas, jogam dardos inflamados e faz com que a pessoa talvez faça coisas que, se não fosse através dessa atuação, a pessoa não faria. Mas ao mesmo tempo a pessoa é responsável por aquilo que faz. Então o evangelho de Marcos vai construindo, ele mostra a oposição ao reino de Deus, a oposição a Jesus do mundo espiritual, mas agora ele mostra a oposição dos religiosos dentro do templo. Porém, ele faz uma síntese, ele vai usar o termo expulsar, o mesmo termo que era usado para dizer que Jesus expulsou demônios, agora diz que ele expulsou essas pessoas. O que Marcos está tentando dizer? Esses líderes religiosos eram opositores tanto quanto os próprios demônios. E esses líderes religiosos estavam sendo usados por espíritos malignos. Você deve se lembrar no evangelho de Mateus, quando Jesus está à mesa com seus discípulos, o texto diz que Satanás entrou em Judas. E quando entra em Judas, o que Judas faz? Isso aí, vira os olhos. É isso? O que ele faz? O texto diz: Satanás entrou em Judas. Judas se levantou, arrumou seu terno e gravata, né? Bom religioso à mesa, tesoureiro da comitiva de Jesus. Fala: gente, boa refeição, fiquem com o eterno, já vou. E o texto diz que Satanás entra, ele se levanta e sai para negociar Jesus Cristo de Nazaré. Ele sai para vender Jesus. Então esse estereótipo que muitas vezes nós temos, de pessoas sendo usadas por espíritos malignos, estribuchando, e não que não possa estribuchar, mas é um estereótipo muito perigoso, porque Marcos está denunciando que existem pessoas usadas pelo tinhoso, pelo capeta,
sem necessariamente estar com o zóio virado, zóio vermelhão, com voz. É gente que vai conversando numa boa, que ri, que faz, acontece. Sempre que nós vemos a beleza da fé sendo comercializada, usada com fins de benefício financeiro, existe diabo na história. E quando a gente olha para o texto bíblico, a nossa tendência é nos perguntarmos: o que isso tem a ver comigo na minha particularidade? A gente pode fazer e deve fazer essa autoanálise, mas lembra que nós somos o templo, nós somos a igreja. Então precisamos nos perguntar como comunidade da fé: é possível estar num templo e ainda assim termos pessoas sendo usadas pelo inimigo? Pessoas que convivem no ambiente da fé, na comunidade da fé, e são pessoas controladas, manipuladas, influenciadas pelo inimigo. Sempre que alguém, em nome de Deus ou em Deus, vende, compra, sempre que ele se movimenta em Deus por questões financeiras, existe o dedo do diabo. E aí talvez as nossas igrejas sejam igrejas muito mais diabólicas do que se imagina, quando o dinheiro é muito mais falado do que outros assuntos. A construção desse texto não é uma negação da contribuição. Pelo contrário, o chamado à fé é um chamado à generosidade, à solidariedade, à participação, ao coletivo, ao estender o que você pode diante daquele que não pode, a comunidade da fé. Não há uma negação de Jesus, mas o que ele está dizendo é: isso que é legítimo, isso que deve ser feito, pode se tornar numa proporção tal que o movimento dessas pessoas é um movimento em função de dinheiro. O que estava acontecendo nesse tempo de Jesus? Você vai ler Flávio Joséfo, Plínio, os historiadores vão dizer que o templo se tornou praticamente uma máquina de dinheiro, porque o sacerdote fazia o quê? Chegava lá a família: está aqui o meu cordeirinho. Aí o sumo sacerdote vai fazer a análise para ver se aquele animal está apto para o abate, para o sacrifício. O que eles faziam? Não dá. Esse animalzinho não está sem mácula. Está vendo essa manchinha aqui, essa manchinha? Não estou vendo, mas eu estou vendo. Você não tem um olhar apurado como o meu do sacerdote. Infelizmente não posso aceitar o seu sacrifício, o seu corbã. E aí a família: o que eu faço? Calma. Como que era mesmo? Chegar às soluções do seu problema? Tinha um jargão, né? Calma, chegar às soluções do seu problema. Pessoal Tabajara, vocês lembram? Tabajara, organizações Tabajara, um grande sistema. Seus problemas acabaram. E aí chegava o sacerdote: nossa, e agora que problemão? Eu fiquei o ano inteiro cuidando de um cordeirinho e esse cordeiro está com problema. Calma, seus problemas acabaram. Nós temos aqui para você cordeiros que são aprovados com um selo levítico. Aí quanto custa? Não, vai lá, compra lá do pessoal, não tem nada a ver com isso. E o meu? Não, você pode vender o seu também para abate. Aí pegava o cordeirinho: quanto você paga para mim? Isso aí? Está maculado, vai servir para nada mesmo, né? Não, eu te pago 500. Fazer o quê? E o que eu tenho que comprar? O que você tem que comprar é 5.000. Nossa. Tá bom? Vai lá agora, cordeirinho aceitável. Aí esse cordeirinho, o que eles faziam? Segura aqui que daqui a pouco tem outro na fila. E o cordeiro daquele que vendeu é vendido para aquele que não tem. E começa-se toda uma máquina religiosa de exploração. Os cambistas: cheguei aqui com o meu 10 euros. Pela matemática vai virar, sei lá, o euro hoje está 6,5, vamos pôr 6 reais, está 6 burdadas, né? Vamos pôr 6 reais. Então 10 euros vai virar 60 reais. Aí o cambista: então, a situação está difícil, o câmbio, euro turismo, euro comercial, seguinte, não dá para te pagar 60 reais nos seus 10 euros. Vou te pagar aí, pode ser 30.
Se ele não pegar esses 30 contos, ele não consegue comprar o sacrifício dele que veio de longe. Agora, o pessoal que está pegando essa grana toda, os cambistas que trocam o dinheiro e o pessoal que vende os animais, o que você acha que eles estão fazendo? Conchavo com o sacerdote, conchavo com os levitas. É uma máquina de fazer dinheiro. Volto a falar, em nenhum momento Jesus está dizendo que você e que pessoas não podem ser participativas dentro do contexto da fé. Em nenhum momento há uma abolição disso. Você é chamado a contribuir, que é chamado ponto de partida de dízimo, de oferta. A questão é, todos nós somos chamados a contribuir. Mas a partir do momento que isso se torna o cerne da fé, quando em nome disso vidas são manipuladas, vendidas ou compradas, um sério problema fora instaurado. A fé comercializada é demoníaca. A frase de um ex-pastor, viu falar sobre Rubem Alves? Você conheceu ele, Zé? Não, né? Conheceu pessoalmente? Rubem Alves foi um pastor presbiteriano, depois virou um grande educador. E ele tem livros e falas e fábulas fantásticas. Olha essa frase do Rubem Alves, dizendo assim: é provável que os profetas tenham sido os primeiros a compreender a ambivalência da religião. Ou seja, a religião pode valer para duas coisas. Ela se presta a objetivos opostos. Tudo depende daqueles que manipulam os símbolos sagrados. Ela pode ser usada para iluminar, ou para cegar, para fazer voar, ou paralisar, para dar coragem, ou atemorizar, para libertar, ou escravizar. Jesus está denunciando o sistema religioso daquela época, que por forças demoníacas estão fazendo isso com as pessoas. Estão escravizando, atemorizando, paralisando e cegando. Posso continuar? Vamos lá então. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém carregasse qualquer utensílio pelo templo, ou seja, naquele espaço. Porque aquele espaço, a gente vai ver, é um espaço de oração, de adoração, mas fora transformado num ambiente de comercialização e de forma injusta. Qual que é o ensinamento de Jesus, um profeta? E ensinava dizendo, não está escrito? Ou seja, Jesus com voz de profeta, ele vai voltar aos ditos dos profetas. E aqui ele vai juntar a voz de dois profetas, Isaías e Jeremias. Olha que interessante. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Esse lugar que vocês estão transformando num lugar de manipulação, de religiosidade, um espaço vazio, em que as pessoas estão vindo por questões financeiras. Daqui a pouquinho você vai ver uma frase que eu coloquei sobre isso. E consequentemente enganadas financeiramente. Esse ambiente era para ser um ambiente de relacionamento com o Pai, de ser um relacionamento em oração, um lugar onde as orações são feitas e são ouvidas, um lugar onde os milagres verdadeiros e autênticos da parte de Deus acontecem. É um lugar, oração tem a ver com esse encontro, essa junção. É um lugar em que a pessoa que se sente abandonada, a pessoa que se sente marginalizada, essa pessoa que é distante de Israel, mas agora é ajuntada, a começar nesse templo, a começar aqui no pátio exterior. Mas vocês transformaram isso num outro ambiente. Lembre-se, Jesus disse, é casa de oração para todas as nações. E aí a pergunta é, se esse templo vai ser destruído, como ficam as nossas orações? Sem mais o lugar do sacrifício no altar de bronze, sem mais o santo lugar, o santíssimo lugar. Se o Senhor disse que isso vai ser destruído, como que ficam as nossas orações? Lembra que junto ao retorno, quando ele vê a figueira seca, ele fala que uma oração em fé diz ao monte, vá, precipite no mar. Assim acontece. Jesus está preservando nesse cenário todo, não o templo,
mas a oração. Nós somos templo onde quer que nós estejamos. Aqui é um lugar em que o templo vivo de Deus se encontra. Tradicionalmente é chamado de templo, né? No decorrer da história da igreja, o edifício foi chamado de igreja. O edifício foi chamado de templo. Não é uma heresia, né? Mas também não é tão bíblico assim. Não está tão na Bíblia isso. E é um problema quando a gente pensa que eu estou indo à igreja. Isso é igreja quando existe uma arquitetura considerada mais sacra, seja o que for. Meu irmão, se nós nos ajuntarmos na praça, ali a igreja, o templo do Senhor se faz presente. Quando você se reúne com teu irmão, com a tua irmã, lá na casa, com os irmãos da igreja, quando acontece a reunião de oração, um pequeno grupo, ali o templo vivo de Deus está estabelecido e a glória de Deus se faz manifesta. Ali, quando você começa a orar, o céu responde, o céu se abre. A quantidade de testemunhos que nós temos do que acontece nos pequenos grupos, a quantidade de testemunhos que nós já ouvimos que acontece nas reuniões de oração. Uma irmã entrou em contato comigo e falou assim: pastor, eu preciso compartilhar contigo um testemunho. Falei: irmã, você quer contar? Ela falou: eu ainda sinto um pouquinho de vergonha, mas você quer que eu compartilhe, irmã? Ela falou: pode compartilhar. E ela falou: pastor, parece que eu estou vivendo um novo tempo na minha história, tempo esse tão diferente que eu nunca vivi em tanto tempo assim. E não para idolatrar, para exaltar a denominação, estando agora na igreja com vocês, como eu estou, fazendo parte. Mas como que eu tenho agora experimentado da fé de uma maneira tão diferente, que agora a minha oração tem sido diferente, a minha relação, e eu estou vendo Deus responder de uma tal maneira. Meu esposo que nunca se interessou por igreja, meu esposo que sempre teve aversão à igreja que ali eu caminhava, hoje ele começa a perguntar: o que está acontecendo, como é que é? Está começando a ter um despertar de interesse da fé. É esse Deus que remove montanhas, é o Deus que faz esses milagres. E ela falou: meu esposo estava praticamente condenado com uma doença terrível, e o testemunho é que Deus tem curado meu esposo. Isso tem sido um testemunho no ambiente de medicina, através dos exames, e a gente está com o coração louvando a Deus por tudo isso que tem acontecido. Quando a gente se encontra e se torna um lugar de oração, de busca, Deus responde, meu irmão, minha irmã, no seu tempo, no seu jeito, mas você tem que crer. A gente perdeu tanto o caminho, a beleza da oração, a gente foi deixando tanto de lado a preciosidade do que é estar na presença de Deus, e assim orar, buscando e clamando. Essa oração que acolhe, essa oração que faz milagres. Lembre-se, o templo que tinha o espaço de acolhimento se tornou um espaço de comercialização da fé. As pessoas não estavam sendo mais acolhidas naquele ambiente, mas agora em Jesus, e uma comunidade que se forma em Jesus, é um ambiente de acolhimento e que faz milagres. Quantas pessoas poderiam testemunhar milagres aqui essa noite? Gente que tem a dizer: eu fui diagnosticado com uma doença complicadíssima, e eu tenho uma boa notícia para dar. Meu coração está muito animado e fortalecido, apesar da doença ter se agravado. Você consegue entender isso? Certa feita, uma determinada igreja, com uma pequena adolescente que tinha sido diagnosticada com um câncer severo, e aquela igreja se mobilizou para interceder por aquela criança praticamente, aquela adolescente. E a igreja orou, jejuou, buscou a presença de Deus, clamando a misericórdia. E de repente, até antes do tempo do prognóstico, o tempo que se tinha de vida, aquela criança, aquela adolescente veio a falecer. E a igreja ficou um tanto desconsolada, porque eles tinham uma convicção que Deus poderia fazer um milagre e reverter aquela enfermidade. E aí encontraram a biblinha daquela mocinha, e na última página ela tinha escrito uma frase e datado há uns 2, 3 dias antes do seu falecimento: fé é crer no milagre, mesmo que ele não aconteça. Fé é crer no milagre,
mesmo quando o milagre não acontece. Isso é uma fé madura, porque uma fé que depende só de quando o milagre acontece, e não entende que às vezes o milagre é um consolo inexplicável, é um testemunho para todas as gerações e pessoas diante do que acontecera, não é a fé que Jesus está dizendo que na oração remove montanhas. Eu falei para vocês, já vou encaminhar para o término daqui a pouco, quando Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Jesus aqui está fazendo uma ligação direta com o profeta Isaías. O profeta Isaías usa exatamente essa linguagem no capítulo 56. Só que no capítulo ainda 56, no versículo 3 e 5, Deus diz assim: pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem o que me agrada e se apega à minha aliança, dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que jamais será apagado. Presta atenção no que eu vou falar aqui, você tem que prestar muita atenção, para você não depois sair falando o que eu falei e o que eu não falei. Presta atenção. Quando Jesus diz a minha casa será a casa de oração, é esse texto, o versículo 6 e 7, que não está aqui, de Isaías. E a pergunta é: essa casa que deve ser uma casa de oração, por que Isaías está tendo uma voz profética? Porque os eunucos não poderiam participar do templo. Os eunucos não podiam estar junto do povo de Deus. E você sabe o que é um eunuco? Você já leu alguma coisa na Bíblia, na história, sobre um eunuco? Jesus, quando em Mateus capítulo 19, está falando sobre casamento, e por fim chega um determinado momento que ele vai dizer assim: uns nasceram eunucos, outros fizeram-nos eunuco, e outros se tornaram eunucos. Eunuco era alguém que ou tinha o seu órgão reprodutor cortado, para poder assim vigiar os haréns, para poder assim ser braço direito da rainha, das princesas, e não pular o muro. Tinha os seus órgãos, seus membros cortados. Isso era um eunuco. E tinha os que nasciam assim, quer seja porque eles não tinham capacidade reprodutiva, e a linguagem que é usada em Deuteronômio é uma linguagem um tanto daquele tempo, antiquada, porque é daquele tempo. Fala de testículos amassados. Gente que não vivia a sua sexualidade como assim um homem viveria. E Jesus vai dizer: tem uns que nasceram assim, tem outros que fizeram ser assim, e tem outros que se tornaram assim. Os que se tornaram assim são aquelas pessoas que abrem mão da sua sexualidade, abrem mão de constituir família, de ter filhos, de casar, e adotam o celibato. As pessoas que não casam, não querem casar, celibato. Tem aqueles que se tornaram eunucos. Na história da igreja, na igreja medieval, muitas crianças eram feitas eunucos para poder participar do coral e ter uma voz mais aguda. As mulheres não podiam cantar. Olha que coisa absurda, né? Acontecia isso na história, não da igreja protestante, reformada, lá na história da igreja medieval cristã, mas na história do catolicismo. Fazia isso com as crianças para participar dos corais. E aí Jesus fala que uns nascem assim. Tem gente que nasce cuja sexualidade é diferente. É isso que está dizendo. E ele está dizendo: esses eunucos, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem o que me agrada e se apegam à minha aliança, dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que jamais será apagado. Sabe qual é a beleza do evangelho? Nas palavras de Jesus, é que é como uma rede que é jogada no mar, e nessa rede vem várias espécies de peixe. O reino de Deus traz, a rede traz peixes de várias espécies.
gente de várias histórias, gente com as suas histórias, suas mazelas, e não cabe a nós queremos falar qual peixe é e qual peixe que não é de Deus. Nós simplesmente acolhemos. No templo, na voz do profeta Isaías, está sendo dito: aqui em Deus, o templo, religiosamente falando, impede a presença de alguns. Mas saiba que o templo de Deus, a vida em Deus, acolhe a todos, sem exceção. E todos são convidados a viver a integridade, a beleza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Heterossexuais, venham para vocês experimentarem aquilo que agrada ao Senhor e se apeguem à aliança com o Senhor. Homossexuais, venham para vocês ouvirem da beleza do Evangelho e se apeguem ao Senhor. LGBTQIA+, plus e o tanto de letra que tem por aí afora. Venham, preto, branco, venha, rico, pobre, venham. Porque o reino de Deus, ele se escancara e abraça todos. E nesse abraçar, Deus é o responsável em fazer qualquer milagre acontecer, independente da história da pessoa. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ser esse templo religioso que afasta pessoas, que impede pessoas pela cor da pele, pelo status quo na sociedade, pela conta bancária, pelo jeito que se veste, pela sexualidade que tem, pelo partido político que tem. Nós vamos começar a ficar selecionando quem pode e quem não pode, e não cabe a nós selecionarmos ninguém. Venham, em nome de Jesus. Isso tem que bradar em você, meu irmão. Se isso não bradar em você, você não entendeu que o templo em que nós nos tornamos é diferente desse templo que Jesus está com voz profética, derrubando, destruindo, para que nunca mais seja erguido. E quem ergue templos assim, não conte com a presença de Deus. Pode até contar com a presença de demônios, fazendo sinais e prodígios. Hoje, eu não me espanto quando ouço falar de milagres que acontecem aqui e acolá. Isso não me chama atenção, porque a gente está vendo o texto bíblico, que demônios fazem essas coisas. Você sabe o que me espanta, o que me encanta, o que me inspira? São comunidades acolhedoras, que abraçam, independente da história, independente se você nasceu um eunuco, independente se você foi tornado um eunuco, independente do que fizeram com você, independente do que fizeram com a sua sexualidade, independente do que você fez com a sua sexualidade, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, o reino nos abraça, e o Senhor do reino transforma a todos quanto lhe apraz, a todos quanto lhe pertence. Nossa parte é acolher. Dietrich Bonhoeffer, eu sempre engasgo nisso aqui, Zé. Bonhoeffer, obrigado, Zé. Dietrich Bonhoeffer. Você quer aprender alemão? Fala com Zé. Quer aprender latim? Fala com Zé. Quer aprender inglês? Fala com Zé. Mas eu falo: Zé, estou estudando um texto aqui, você tem algum comentário? Aí ele manda em alemão, fala: ai, Zé. E aí eu vou e gravo eu falando em línguas para ele: vai, toma. Olha o que Bonhoeffer diz: a comunidade cristã é o lugar onde aquele que caiu pode se levantar, aquele que perdeu a fé pode encontrar amparo, e aquele que é diferente é tratado como irmão. Agora eu estou indo para a reta final mesmo. Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Isaías. Agora vem a parte de Jeremias. Jeremias 7:11. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Olha o que fala em Jeremias 7:11. Será, pois, esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. A crítica do profeta Jeremias é que o lugar de encontro se tornou um lugar
de interesses ilegítimos financeiramente falando. A casa de Deus, o ambiente de Deus tornou um lugar para você ter dinheiro, para você buscar a Deus por causa de benefícios. Deixa eu compensar a mensagem longa de domingo passado, caminhando para o fim dessa. 5 frases só para a gente ler e pensar, que eu fui pensando e fui elaborando. Primeira, toda religiosidade que explora a fé do povo age sob influência demoníaca, pois troca o altar da adoração pelo mercado da manipulação, corrompendo o nome de Deus para lucro humano. Usar a fé como instrumento de poder, controle ou enriquecimento é agir contra o Espírito de Cristo e, portanto, manifestar a mesma força maligna que Jesus enfrentou quando purificou o templo. Até, na verdade, quando ele condenou o templo, né? A igreja verdadeira é casa de oração, não de comércio. É lugar de cura, transformação e milagres, onde os cegos veem, os coxos andam e os pecadores encontram graça. A igreja de Cristo é inclusiva em sua graça e universal em seu chamado. Ninguém está fora do alcance do amor de Deus, pois todos são convidados à presença do Eterno. O uso indevido da fé em nome de Deus é um pecado gravíssimo, pois transforma o sagrado em espetáculo e o evangelho em mercadoria, e ofendendo aquele que é o Senhor do templo. Aqui, na verdade, eu repeti a outra lá de cima. Eu queria que a gente orasse diante de tudo que foi falado. Depois eu posso compartilhar com vocês as frases. Eu falei para vocês que quando Jesus volta, esse voltar de Jesus é um voltar dizendo, essa estrutura religiosa, esse templo não vai permanecer, mas tem algo que vai permanecer e acompanhar vocês: a oração. E não é o poder da oração em si, mas é o poder daquele que atende a oração. Eu queria que nós agora pudéssemos alçar o nosso coração, a nossa voz, o nosso pensamento na presença de Deus e orarmos juntos. Orarmos para que não caiamos na armadilha da comercialização da fé. Você sabe qual que é o juízo para quem busca igreja pela promessa da prosperidade financeira? É encontrar um demônio que manipula o dinheiro em nome de Deus, que está vestido como pastor, que fala como pastor, que tem nome de igreja cristã. Sempre que você se movimenta por dinheiro, o dinheiro é o que está fazendo você se movimentar, saiba que Jesus destrói tudo isso, não permanece. Vamos orar? Vem, queridos. Toda religiosidade que explora a fé do povo age sobre influência demoníaca, pois troca o altar da adoração pelo mercado da manipulação, corrompendo o nome de Deus para lucro humano. Se você é alguém que se movimenta em Deus por causa de recursos financeiros, de dinheiro, você vai ser encontrado por um mamon na esquina. A riqueza potencializada como potestade te encontra. E ela não tem compaixão. Se você não é uma pessoa generosa, você não foi encontrado e não se encontrou na fé. Mas se a tua vida vive em função de dinheiro, você também não foi encontrado e nem encontrou a fé. Usar a fé como instrumento de poder, controle e enriquecimento é agir contra o Espírito de Cristo. Senhor, guia-nos agora em oração, diante de tudo que foi falado. Talvez algumas partes falou mais alto para os nossos irmãos,
para as nossas irmãs, para algumas pessoas específicas. Eu te peço que pelo poder do teu santo e bendito Espírito, o Senhor derrube toda estrutura que não glorifica o teu nome. Que o Senhor desfaça toda estrutura mental, toda construção que não provém do Senhor. Se há pessoas aqui que sem perceber têm sido influenciado pelo maligno, que seja uma noite de libertação, que o teu Espírito Santo sopre para que essa pessoa seja livre, liberta em nome de Jesus. Se há pessoas aqui cujo coração não é um templo aberto para acolher o outro, independente de quem o outro seja, que essa estrutura seja desfeita, para que o templo do Senhor seja erguido na alma dessa pessoa, e ela seja um templo aberto, de acolhimento, da oração, do poder, da majestade do Senhor. Se há pessoas aqui que se movimentam por causa dos benefícios financeiros, usam a vida do outro para isso, explora o outro para isso, eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós.